Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que eu estou surtando por dentro, mas eu não tenho ninguém pra falar, porque só conheço eu que gosto dessas coisas e preste atenção. E às vezes eu acho que eu sou um pouco palestrinha, porque quando eu começo a falar em algum assunto que eu tenho um hiperfoco, eu não calo a boca, e daí eu acho que deixa as pessoas um pouco sem graça. E vocês serão as pessoas que virão ficar sem graça dessa vez, tá bom? Então vamos começar com o assunto que eu também quero ir pro Brasil. Gente, a gente tá o auge, né? Literalmente os protagonistas, nós estamos assim, brilhando demais, e tá todo mundo vindo pro Brasil. Tipo, gente, o NMIX se apresentou para 2 milhões de pessoas no carnaval em cima do bloco, em cima do trio elétrico da Pablo Vittar. Gente, se alguém me falasse isso no passado, eu ia falar: quantas coisas você fumou para você falar isso? E como fã de cultura pop e fã de K-pop, eu, tipo assim, estou surtando. E pessoas que falavam que isso era impossível no passado estão quebrando a cara, mas eu já sabia, tá bom? Eu já sabia que a gente poderia fazer isso. Gente, tudo é possível, tá bom? Entrando. Tá, eu acho que eu preciso me acalmar agora pra falar os avisos que eu esqueci. Os avisos são simples hoje, porque eu meio que dei uma estragada nesse desenho, porque minhas tintas acabaram e eu não percebi, e na verdade eu tinha achado que eu conseguiria pintar com os restos. E não vou fazer mais isso porque o desenho não me agradou. Mas enfim, a arte não é pra ser bonita, mas também não gostei. E o desenho, vocês estão vendo que é uma torre Eiffel, mas não tem nada a ver com o tema de hoje. Só que eu precisava de um desenho pra falar sobre isso. Então, ignorem que aquilo ali é uma torre Eiffel. Pensem que é uma torre qualquer de como é que é o nome? De ligação, torre de... Enfim, essas várias torres que também tem pelo Brasil, tá bom? Finjam que é uma torre de antena. Enfim, vamos voltar pro tema. Eita, vamos voltar pro tema. Como eu falei, né? Eu sou fã de pop, de cultura pop, desde criança. Eu tive uma fase assim... que eu não consegui consumir muito as coisas do Brasil. Sempre me chamam mais atenção as coisas de fora. Não me chamem de vira-lata. Realmente... É porque eu gosto de coisas lúdicas. E no Brasil a gente não faz muitas coisas lúdicas. Então o mercado internacional trazia bem mais isso. E foi o que me chamou a atenção. Mas... foi algo que eu sempre quis trabalhar, né? Com isso. Sempre estive ali envolvida nos meus gostos e hobbies. E as pessoas falavam muito. As pessoas não, uma amiga específica, tá bom? Não vou tirar a culpa dela nisso. Uma amiga específica, ela falava muito, tipo, desmotivando. E, gente, eu ficava muito chateada na época, só que eu não falava. E agora ela quebrou a cara, né? Porque tudo que ela falou que era impossível tá acontecendo em pouquíssimo tempo. Eu lembro em 2019 que eu falei sobre querer trabalhar com artistas internacionais, que na época os meus favoritos eu acho que eram Stray Kids. E daí ela falou que não, que era impossível e que isso e aquilo, que xenofobia. E, gente, ai que saco, ai que menina chata, velho. Tudo pra essa menina era impossível e assim, não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Não desmotivem o sonho dos seus amigos, porque hoje em dia tudo que era impossível, se tornou muito, muito que possível, tanto que a gente teve um grupo de K-pop se apresentando para 2 milhões de pessoas em São Paulo, em cima de um trio elétrico cheio de gays. Eu fico muito feliz com essa conquista pra gente, né, pros nossos artistas e pro nosso país, que em meio a tantas dificuldades a gente tá conseguindo finalmente se destacar no meio artístico. E com a... Deixa eu ver, será que eu entro nesse assunto agora? Eu acho que é um pouco delicado pra entrar. Não sei se eu já falei tudo sobre a... Bem, eu acho que eu posso completar isso aqui sobre o nosso orgulho, falando que um dia, tá bom? Serei eu que estarei trabalhando, eu que serei artista de destaque e estarei trabalhando também. E é isso. Agora vamos para um assunto um pouquinho mais sério, que é, gente, os Estados Unidos não é mais
essa potência e tá só decaindo, tá ligado? Tá só decaindo. E isso abre as portas pra gente. E não só pra gente, como pro mundo inteiro. Porque eu acho que, diferente de antigamente, que a gente só conhecia Hollywood, ou pelo menos nós aqui do Ocidente, a nossa referência era Hollywood e Estados Unidos, gente, isso acabou e eu acho difícil a gente, outro país substituir ele. Na verdade, eu acho bem mais fácil a gente diversificar, até porque nós estamos conhecendo vários países, vários mercados estrangeiros, não só do Ocidente, mas do Oriente. Então, acho muito difícil, porque cada país está mostrando o seu melhor e tem público para isso. Como, por exemplo, o mercado asiático de músicas e doramas. Também a gente com vários filmes, vários não, né? 2 filmes, mas já é muito, e é muito, muito importante pra gente. Os filmes que estão sendo indicados ao Oscar e a prêmios importantes. Teve até um recente que foi premiado em Cannes, que é o Festival de Cinema. Foi isso, eu estou falando errado, mas foi um prêmio muito importante. E, gente, eu amo. Então, com a queda dos Estados Unidos, a gente... Eu não sei se eu já falei aqui nesse áudio, nesse vídeo, sobre o Brasil esse ano ter batido recorde de turista, porque eu tô gravando pela segunda vez, mas daí eu já não vou lembrar mais o que eu falei da primeira e tô falando agora. A gente bateu recorde de turismo e, sabe, turismo é diverso, sabe? A gente tem uma presença online forte e daí isso chamou mais turistas pra gente, e as músicas e as artes e os filmes e enfim, e até as novelas. E gente, isso é muito legal. E eu vi um vídeo de uma menina aqui no YouTube, mas eu não vou lembrar o nome dela, só que ela falou sobre será que é o fim da síndrome de vira-lata e o início do orgulho caramelo. E gente, eu achei essa frase incrível. Mas infelizmente eu não vou achar esse vídeo dessa menina pra falar aqui. Se eu achar depois, eu coloco na descrição ou no comentário fixado ou por aí. E, gente, ela falou isso, né? Que a gente bateu recorde de turismo, que tá todo mundo no Brasil. Gente, eu só falei do Animix porque é a bolha que eu consumo, mas eu vi que teve muita gente e ao ponto das meninas do Animix, a Bey e a Lily foram no show do Bad Bunny aqui em São Paulo. Enquanto tem artistas que só faz piscar o olho, vem e volta, vai embora do Brasil. Já as meninas ficaram aqui, eu acho que uma semana. E enquanto eu, tipo, elas vão chegar aqui, vão pro carnaval. E daí no outro dia, acho que nem vão dormir, já vão embora. Só que não, gente, elas passaram uma semana aqui. Elas gravaram o clipe com a Pablo Vittar, inclusive. Ainda tem que pegar a coreografia. E ainda vai sair o clipe. Incrível, simplesmente. E teve outros, mas, gente, eu não conheço os outros. Então, esquece. Sobre a frase que eu usei aqui no vídeo, que é eu também quero ir pro Brasil, eu tô fazendo referência à música da Urias, que eu acho que esse é o nome da música, mas a parte mais famosa é essa, em que ela fala sobre o Brasil, né, esse estereótipo que é justamente o que a gente tá passando agora, que é carnaval de rua e essas coisas. E, gente, eu também queria ir pra esse Brasil, mas como brasileira a gente também tem que viver o outro lado do Brasil, que é as nossas dificuldades diárias morando nesse país. Gente, eu acho que eu não tenho mais pauta. Acho que eu não tenho mais o que falar. Eu já gastei todos os assuntos, mas tá perto de acabar o vídeo. Acho que posso falar sobre o desenho agora. Mas eu já falei, né? Ai, que ódio. E é isso, gente. Eu acho que eu esgotei tudo que eu tinha pra falar. E
Mas eu posso terminar esse vídeo com a mensagem, obviamente, de orgulho. Orgulho pelo nosso país, nossos artistas que estão finalmente tendo o destaque merecido e ainda vamos ter mais. E eu quero fazer parte desse grupo de artistas que vai ter destaque e fazer o nosso país muito mais reconhecido e privilegiado. E é isso, gente. Um beijo e tchau. Foi mal pelo desenho esquisito, mas eu precisava comentar sobre isso e esse era o desenho que eu tinha.